Chacatoba, tombei. Bang, bang, chacatoba, tombei. Oi, linda. Ele foi um dos jogadores mais votados da história de Passos. É conhecido por defender unhas e dentes, os direitos das pessoas com necessidades especiais. Nascido no dia 13 de novembro de 1968, 47 anos, e se não fosse humano, ele seria um espírito. Paulo Francisco Rodrigues é o convidado do Tombei de hoje. Olá, Paulo, tudo bem com você? Tudo É um prazer jóia. receber você aí. Prazer é meu. Lembrando que aqui no Tombei eu só tenho recebido pessoas, são muitíssimos meus amigos, pessoas queridas, pessoas que estão aí fazendo a diferença na cidade de Passos, e é um prazer te receber aí. Como você tá fazendo a diferença também. Obrigado, a gente tenta, né? No truque, a gente tenta fazer a diferença, mas tá indo. Paulo, hoje a gente vai conversar sobre um tema que, querendo ou não, eu acho que todo mundo sabe, mas pouco se fala, e é acessibilidade. Qual o seu ponto de vista em relação à acessibilidade em Passos? Bom, eu posso te falar antes e depois, porque muita gente não sabe. Eu sofri um acidente, eu era um jovem com 20 anos, 21 anos, e de lá para cá, como eu já fui um andante, e desses 25 anos para cá eu sou um cadeirante. Então eu posso dizer que antes eu não me importava com isso, realmente. Passava despercebido. Passava despercebido. Mas como eu me tornei uma pessoa com deficiência, eu fui vendo que nossa cidade era zero em questão de acessibilidade. Daí para cá, nós conseguimos uma melhora grande. Nós tivemos algumas conquistas, né, que você pode ver que às vezes tem cidade ainda hoje que não tem o que nós temos aqui. É claro que só isso não basta. Nós temos que melhorar a acessibilidade, ela é uma constância, tem que estar sempre evoluindo. Né? Isso tanto física como na cabeça das pessoas. Então nós estamos num processo, eu acho que nós caminhamos um pouco, mas tem uma estrada longa. Isso eu posso falar em questão de Brasil, né? Brasil inteiro. Você vai nas cidades grandes, capitais, você vê que a acessibilidade lá, às vezes é até pior que aqui, né? Mas assim, não é porque lá é a capital e nós somos interior que nós temos que ficar para trás, não. Nós temos que fazer a nossa parte. Com certeza. Então, assim, a gente tem uma entidade, associação, que você faz parte, Reintegrar. Então, desde o surgimento dela, nós tivemos umas conquistas. Nós temos transporte especial para cadeirante aqui, rampas nas calçadas, na maior parte, pelo menos no centro da cidade. A gente tem, precisa melhorar mais. E o melhor de tudo, eu acho que é o que está sendo feito agora. Como surgem novos loteamentos, e na época quando eu fui vereador, eu bati muito nessa tecla que todo loteamento que viesse a ser feito já vem com todas as adaptações, pelo menos nas calçadas, né? Então isso é um avanço, né? Tendo alguém para falar, não é? Como a nossa cidade ela não foi planejada, então para fazer nela é mais difícil. A gente vai adaptando, mas tem como. Alguns lugares é meio difícil, complicado, mas na maior parte a gente consegue. Mas como esses novos loteamentos já estão sendo construídos, eles já estão vindo já com acessibilidade. Então eu acho que isso é uma coisa boa, né, pra gente, que é uma cidade do interior e estamos conseguindo. E através daqui a gente tem levado a ideia para outras cidades também, que tem outras cidades, outros municípios, que pessoas nos procuram querendo montar uma entidade fazer também, o mesmo projeto para fazer a mesma coisa e cobrar da sociedade. Isso é ótimo. Porque se você não cobra, quem vai cobrar? Se não tem reclamação, não tem problema, né? Se não reclama porque acha que está tudo bom, e não é. Né, com certeza. Gente, eu vou aproveitar esse tema aí, acessibilidade, hoje eu vou falar mais um pouquinho, eu acho, do meu convidado. Eu fui recentemente para São Paulo, e é a primeira vez que eu tinha ido para São Paulo de cadeira sozinha. E eu falei, meu Deus, eu vou morrer lá. Porque, tipo assim, eu imaginava que São Paulo não tivesse estrutura nenhuma para receber um cadeirante. E isso foi
muito pelo contrário, sabe? Tipo assim, eu consegui me virar super bem. Peguei Sozinho. ônibus, peguei metrô, peguei van, desci em ônibus. As ruas são totalmente preparadas. O povo é muito consciente. Tipo assim, o metrô tá lotado, tem uma cadeira de rodas dentro do metrô. Então, tipo assim, o povo afasta pra abrir caminho. Às vezes te ajuda a descer. Às vezes tem entre vão e plataforma, tem entre o vão e a plataforma tem um vão, né? Então vão e tem Eles uma mesmos te rampa. ajudam super rápido. E eu achei São Paulo até muito preparada pra receber um aderente. Eu achei isso super bacana. Então, tipo assim, eu sobrevivi, né? E é possível construir um lugar acessível para aderente ou para outro portador de necessidade especial. É possível você ter um ambiente totalmente adaptado. É possível sim. E a gente vê muito isso, a gente traz como exemplos países na Europa, na América, nos Estados Unidos. Você vê que lá é possível, lá tudo é adaptado. O meu sonho é um dia ter uma cidade aos moldes das cidades americana, europeia, né? Porque lá eles pensam e fazem, respeitando a dificuldade de cada um. Mas que mesmo com dificuldades, aonde que um vai, todos vão, né? Isso faz com que o preconceito diminui, né? Você se iguala a outra pessoa. Aí já entra na minha segunda pergunta. Qual o maior obstáculo em relação à falta de acessibilidade e sua conscientização? Olha, eu acho que é mais pela cultura mesmo, né? A cultura nossa não é de acessibilidade. Acho que da agora para frente, sim, né? Eu falo isso muito porque antigamente pessoa com deficiência sempre existiu, a vida inteira. Então, antigamente, se numa família tivesse uma pessoa com deficiência, a família deixava aquela pessoa escondida, bem dizer, escondida, excluída da sociedade. Quantas famílias a gente vinha saber que ela tinha um ente lá, uma pessoa que era deficiente, só que ninguém via. Porque a pessoa, a própria família, ela tinha preconceito. E de ficar expondo o seu parente na sociedade, com medo do que as pessoas iam falar, né, iam achar, e Então não se via. já não tem pessoas com deficiência, não tem o que consertar, né? Não tinha necessidade. Então, do advento agora, de uma era nova que a gente está vivendo, os pais têm essa consciência que se tem um filho com deficiência, a primeira coisa que ele vai fazer é pôr para fora de casa, assim, para ele estudar, para ele conviver com as pessoas. Os próprios aderentes hoje em dia, eu acho que a grande maioria, graças a Deus, já é empoderados, né? Ele já tem a consciência, ele tem o lugar dele, ele é ir pra rua, ele é conhecer e tudo mais. Nós temos exemplos aqui. Em Passo, você, eu, né? Você é uma pessoa que eu conheço há muitos anos e sempre você saiu de casa, foi para a escola, sempre está na vida, na sociedade, não é? Com certeza. E você se acha uma pessoa como qualquer outra. Como eu me acho também, que eu sou uma pessoa como qualquer outra. Tenho a dificuldade física, mas a gente, dentro das limitações, você pode conviver e fazer diferença. Com certeza. Né? Com certeza. Paulo, e agora tu falou muito das pessoas, e agora eu quero fazer outra pergunta. Onde você acha que estão os portadores de alguma necessidade especial e eles não se mobilizam para lutar pela causa? Digamos assim, eu, Leandra, eu sinto falta. Mais pessoas? Mais pessoas não, eu achei que tem. Tem. Eu sinto pessoas presentes. Sabe? Sim, pessoas ativas. E não, vamos mobilizar tal lugar, porque esse lugar não está respeitando a conduta da cidade. Vamos parar o centro, vamos fazer uma mobilização. Sabe? Eu acho que a minha impressão, a opinião do meu apresentador, olha que beleza. A minha impressão é que desanimaram. Tipo assim, desistiram de lutar. Acomodação, né? Acomoda.
Eu não sei se é nem a acomodação. Eu acho que o fato de você lutar demais e às vezes, na maioria, o processo é muito lento, as pessoas desistem É. que querer lutar, Tem querer... esses fatores também, que você não vai vendo o resultado, né? Mas é uma questão que a gente não pode deixar nunca. Às vezes a gente fica um pouco desanimado, realmente isso acontece. Isso é em todos os segmentos. Eu também, às vezes, eu me vejo assim, que às vezes eu tô meio desanimado, mas eu dou um tempinho e depois eu volto com força. Porque se você deixar, você vai perder todo aquele trabalho. Né? Né? Eu acho que é o seguinte, as pessoas às vezes elas desanimam um pouco, ou algumas acomodam, mas quando ela está necessitando de alguma coisa, ela sai do seu momento de conforto e vai para a luta. Mesmo sozinha, né? Mesmo, às vezes quando, eu falo isso assim, às vezes usa o transporte é o especial de cadeira. Aham. Então quando o transporte para de funcionar, Aí, todo mundo começa a sair de casa, reclamar e querer saber o porquê. Então, quer dizer, quando mexeu na área de conforto, aí eles vão lá atrás saber o que está acontecendo. É mais ou menos por aí. Mas eu digo o seguinte, a pessoa não pode desistir. Acho que nenhuma classe, tem uma classe que eu defendo, que é a pessoa com deficiência, tem outros tipos de classe, você não pode desanimar. Porque tem tantos fatores que te levam a você desanimar. Se você deixar, você, de repente, eu estou nessa luta já faz, só com a associação, 16 anos. Então, eu penso assim, às vezes, vou dar uma quietada, vou parar um pouco. Mas eu vejo que se eu parar, eu vou perder um trabalho que a gente está lutando já faz muito tempo. e acaba, como você sendo referência e espelho pra muita gente, o povo fala, puta que pariu, ele desanimou, agora eu vou fazer o quê sozinha, né? Pois é, eu não posso desanimar, eu tenho que estar Tu tem a obrigação de estar em pé. até porque tá vindo uma geração nova também. Aham. Né? E eles precisam ver alguém, você, eu, que são capazes de qualquer outra coisa. São capazes de lutar, são capazes de reivindicar, Né? Às vezes, conseguir. às né? vezes eu brigo muito com alguns estabelecimentos daqui da cidade, já briguei muito, e eu Isso falo, é bom. né? E eu Tem que falo, aí eu penso assim, falei, gente, será só eu ando de cadeira de roda em passo? Será que só eu passo ali, tem aquele monte de mesa na calçada? E eu falo, meu Deus do céu, por quê, né? Será que não tem ninguém mais disposto a lutar comigo por conta, sei lá, mano, de respeitar uma regra, entendeu? E às vezes eu sinto sozinha na luta, entendeu? E às vezes a gente é até achado de chato, né? Às vezes acontece isso. Mas não é, a gente tem que falar. Tem uns amigos aí que, o Thales é um deles, na época eu me lembro que ele brigava com as pessoas por conta da rampa, não ter rampa na loja, acesso para a loja. De tanto ele falar, a loja fez uma rampa. Então, quer dizer, a gente tem que falar, a cultura não é de olhar para nós e já fazer uma rampa. Então, muitos lugares a gente tem que pedir, tem que reclamar, tem que cobrar, até às vezes ter um pouco mais, dar mais ênfase, né, na cobrança. É assim que a gente vai mudar, não tem outro jeito. Né? A luta não pode parar mesmo, Não né? pode. Não pode parar Claro mesmo. que você tem vários jeitos de você cobrar, né? Você pode cobrar de um jeito mais ríspido, você pode cobrar de um jeito mais calmo, mais generoso, mais conciliador. Eu prefiro essa área mais conciliadora. Eu não prefiro, não. Mas assim, eu uso os meios legais também. Às vezes, os meios legais às vezes são meio duros. Então, eu procuro conversar até um certo ponto. Depois, Diálogo, não tendo como, a gente tem um Ministério Público. Né? É um jeito de você chamar as partes, sentar e decidir o que está errado, qual que é a lei. E a lei vai fazer. Paulo, agora, o que falta para que as ordens de acessibilidade sejam respeitadas? Olha, isso é... A gente já tem um código, né? Tem código, de conduta, a gente tem leis municipais. A questão das leis e a fiscalização. Isso depende muito da nossa prefeitura, das secretarias que estão envolvidas, né? Porque lei, você sabe que tem muitas leis, né? Muita. Mas você sai aqui nas nossas ruas e você vê o quê?
um pedreiro, ou um engenheiro, ou um arquiteto, às vezes está fazendo uma coisa errada na calçada, está fazendo um degrau que totalmente errado. Mas estão vendo aquilo ali e não vão fazer nada. E também nós dependemos da fiscalização da prefeitura. De repente eles passam lá e não fazem nada. E aí o que vai acontecendo? Eles vão fazendo do jeito que eles querem e vão prejudicando a gente. Com certeza. Né? Então acho que sim, tem que ser uma coisa muito séria. Parte muito do prefeito, acho que, porque essa questão de acessibilidade, você vai mexer, principalmente na nossa cidade hoje, é uma área que ela é impopular, porque você vai ter que cobrar de todo mundo que tem a calçada errada, fazer eles fazer de novo. E isso às vezes tira voto do prefeito. O prefeito, então, por isso às vezes não mexe. Por ser chato, né? Por ser chato. Mas é uma coisa que não tem como você fugir disso aí. Não tem outro meio, você vai ter que cobrar. Uma hora isso vai acontecer. E eu acho que, novamente, eu volto na questão de luta. Eu acho que chegou o momento da gente lutar, eu como portadora de deficiência, de necessidade social, eu morro de vontade de mobilizar, tipo assim, a cidade inteira pra causa, porque eu sinceramente, eu não acredito em uma loja não vá tornar ela acessível, porque ela não sabe da acessibilidade. Ela não conhece. Mano, falar e não conhece de acessibilidade em pleno século XXI, pra mim é um retrocesso do caralho, sabe? Porque é impossível. Tipo assim, é um tema e o povo é onde, sabe? O povo não é falar sobre, o povo não é dialogar. E eu acho que os cadeirantes também, a maioria, eles também não é debater sobre. Não quer falar. Mano, e me dá um ódio mortal disso, porque eu falo, meu Deus do céu. E outra, mandurinha só, ela não faz verão. Então a gente precisa de mobilizar. Ela leva o recado, mas se tiver uma força maior... É muito mais fácil das coisas acontecerem. Tem aquele ditado, a palavra move, e o exemplo arrasta. Então, se você tiver mais gente para estar junto, é mais força. Né? Mas assim, eu acho que é por aí, isso que a gente está fazendo aqui hoje, esse tema que você está abordando, muita gente vai ver. Não, eu tenho certeza. E isso vai contribuir para que a gente tenha pessoas que vão cobrar mais. Com certeza. Eu espero, espero, viu, Senhor? Não, com certeza. Tem muita gente que está lá, mas está nos vendo, né? Nós somos poucos conhecidos, né? E sabe o que a gente está falando, vão ver que vão surgir gente que vão cobrar mais. Né? Gente, vamos pra rua, pelo amor de Deus. Mobilizem-se. Vamos nos unir, pelo amor de Deus, para fazer alguma coisa acontecer. Né? Não se omitam, reclame. Principalmente os cadeirantes, reclame. Eu queria comprar na sua loja, mas não tem como entrar. Não, eu te carrego, não, mas eu não quero ser carregado. Né? E muito menos você tem que ir na calçada. Eu passo por isso, às vezes. Eu também. Eu chamo, mas é só pra pessoa ter consciência que ela tá errada. Né? Eu já fiz o vendedor me atender na calçada. Eu tenho amigos que têm loja que até hoje não tem rampa, não. Então eu fico lá na porta, eu faço ele passar carão. Né? Aí desce chamo todo mundo lá fora, passa os carros, começa a buzinar pra mim, perguntando o que tá acontecendo. E a pessoa tá vendo que ela tá errada. Só que eu tô conseguindo vencer alguns aí já, hein? Né? Não, isso é ótimo. Eu também já consegui vencer muitos desses pequenos problemas. Ainda tem. Tem uma amiga minha, ela chama Sheila. Sheilinha. Toda loja, depois que ela me conheceu, toda loja que ela monta, a primeira coisa era me chamar pra fazer uma adaptação. É da galera? Da galera. É um amor pra você. Ela tinha uma aqui perto da praça. Um beijo, Sheila. Sheilinha. Ela mudou agora lá pra Avenida, na Moda. E lá ela fez. Fez? Já fez e eu fui lá, já fui experimentar lá. Que legal. Pode falar? Pode falar. É a News Importados, que tá lá. Com certeza. Um amor Avenida da Moda agora. E é justamente isso. Mano, não custa você dialogar umas pessoas e chegar no consenso para a melhora do negócio. E isso não é só só para aderente, só para quem tem uma necessidade especial. É em todos os coletivos. Coletivo de mulheres, coletivo LGBT, a gente tem um passo. Se a gente não se unir por conta de um único objetivo,
nada vai pra frente. E, né, precisa ter essa E conversa. mobilização chama atenção, atenção chama para discussão. Com certeza. E a discussão o que, que é? O que está gerando essa discussão? É falta de alguma coisa? Então vamos tentar pra melhorar. Se a gente não sabe, procura saber. Daqui para frente vamos olhar mais por esse lado. E falando em pessoas com deficiência, a gente não pode esquecer também da questão das vagas, né, que nós temos direito, e muita gente para lá nessa vaga por 1 minuto, sequer, ou 1 segundo, falando que é só por 1 segundo. Mas Nossa. esse segundo, às vezes, a gente Ai, ontem passa eu já ouvi isso, meu Deus. com um carro querendo estacionar e tem um carro que não, uma pessoa que não é deficiente e está lá na ocupando essa Que vaga. param sem a rampa. Estabelecimentos Exatamente. em toque por uma fome cliente, em toque a alçada de mesa e cadeira. Mesas, E a alçada já não tem estrutura para receber bancas, né, de pedestre, venda. para receber mesa. Aí é comércio. Ai, vontade de falar o nome. Ele Terra, um beijo pra você, viu, amiga? E, tipo assim, não tem consciência nenhuma. Eu acho que é falta de respeito, Paulo. Então, Eu acho muita falta de respeito. aí nós temos órgãos que fiscalizam isso. E a prefeitura? Cadê os nossos fiscalizadores? As pessoas, Nós né, temos a podem falar. Secretaria de Obras, que ela vê isso. Né? O que está errado? Tem coisas que não podem. Então o fiscal está lá para fazer a intervenção. E cadê eles? Que eu não vejo. Né? A gente, a gente luta, a gente pede. Mas chega uma hora que as pessoas vão falar, tá vendo lá o cara só para encher o saco. Se que isso, quem que é o responsável para isso? Nós temos pessoas que são pagas para fazer esse trabalho, para fazer essa vistoria, né? E a gente tem que fazer. Não, claro, nós sempre vamos estar reivindicando, mas tem um profissional que ele é pago pelo município, ele está pago para fazer esse trabalho. E não faz. E não faz. Ou faz mal feito, né? Eu não sei o que acontece, a gente não sabe. Né? Mas isso eu acho que não vai saber, né? Porque, mano, voltando, mobilizem-se. Mobilizem-se. Nossa, meu Deus, eu tenho. Tá, acho até minha morte eu vou lutar por essa palavra. Não, Mobilizem-se. com certeza, nós não Porque podemos parar. eu acho que se não tiver uma mobilização, se não tiver barulho mesmo, provocação, eles não vão dar ouvido pra gente. E a gente mais uma vez vai passar despercebido. E mais uma vez não Mas, vamos ter acesso à acessibilidade. mas isso não vai acontecer porque nós estamos aqui, né? Né? Eu não vou deixar mesmo não, meu bem. Paula, era pra você conta sobre o trabalho da Reintegrar, já encerrando essa entrevista. Pois é. A Reintegrar é uma entidade que nós temos lá, né? Já estamos com 16 anos. Então ela está para isso mesmo, ela para olhar para o nosso lado, na questão da acessibilidade, todas as questões também inerentes a pessoas com deficiência. Nós temos um projeto, chama CEARF, que a gente tem, ele já faz 8 anos. A gente consegue órteses, próteses, cadeira de rodas, tudo E é um isso. programa muito bom. É. Muita gente já foi beneficiada. Muita gente. Eu já fui, você. E outra coisa, ele não é um projeto que não beneficia só Passos, não. É Passos mais 25 municípios. Como a cidade nossa é polo, esse projeto que veio do governo, ele veio para a nossa entidade. Como a nossa entidade é uma entidade que já está há um bom tempo, tem credibilidade, ela é conhecida perante a lei, e precisava do município, da prefeitura, governo e entidade. Então juntou a nós lá. E estamos com esse trabalho já faz 8 anos e tem atendido muita gente. Apesar que as cadeiras motorizadas, no momento agora, pela alta do dólar, que ela tem um custo mais ou menos estipulado de R$ 5.500. Como o dólar subiu, ultrapassou esse teto. Então, o projeto de cadeira motorizada está meio que parado. Mas eu já entrei com ação civil municipal, com o Ministério Público, com ação pública, contra o Estado, que nós estamos com mais de 400 pedidos na fila. Não só cadeira motorizada, outros tipos, seja prótese, cadeira manual, andadores, sapato adaptado, tudo quanto é tipo de
produto para pessoa com deficiência. Então, através do Ministério Público, com o doutor Éder, eu já entrei com essa ação, está na mão dele e demora agora um tempo. A gente está querendo que aproximadamente uma verba de 250 mil reais, talvez, dá para atender essa demanda. São mais de 400 pedidos. Então, às vezes, as pessoas vão lá, está demorando, mas é essa a questão. Nós temos um teto de 16 mil reais por mês para atender essas 26 cidades. Então, é pouco, né? É pouco. Então, em relação ao tanto de gente e a demanda, né? Então, peço encarecidamente aquelas pessoas que estão na fila, estão esperando, que nós estamos lutando, já entrei com o Ministério para a gente ver se a gente consegue. Então, a entidade nossa está lá para isso. Aonde fica? Na Avenida Comendador Francisco Avelino Maia, 3001. Tem o telefone lá é 3529-8032. Nós estamos de segunda a sexta, do meio-dia até as 4 horas, mais ou menos. Porque lá é o seguinte, lá cada um se doa um pouquinho de tempo para funcionar. Ninguém ganha nada, então cada um vai lá. Às vezes um chega mais cedo, um chega mais tarde. Um dia vai um só, um dia vai 4, um dia vai 10. Então é assim que funciona. Mas nós estamos lá para atender qualquer pessoa que precisar, a gente está lá. Né? E é uma associação na qual eu faço parte. E já me ajudou muito quando eu precisei. E não pensa, mesmo que você e outra, não for aderente, vai lá, passa lá. Com certeza vai conhecer. Passa lá, vai conhecer o nosso trabalho. E tem muita gente que às vezes... é uma família, né? É uma família. Tem muita gente portador que às vezes não foi. Mas cada um tem o seu tempo. Uma hora vai conhecer e vai ver que é uma família mesmo. É um ajudando o outro, contando da dificuldade que todo mundo tem, as experiências que cada um tem. E é assim que a gente vai vivendo. Né? Ai, encerrando a minha entrevista. Ai, meu Deus, que dor. Paulo, é um prazer receber você aí. Prazer é As meu. portas da TD, as portas do meu programa tá sempre abertas para te receber. Te agradeço. Sempre que você quiser, estamos à disposição. Né, Marcel? Muito bom. E gostei demais de te ver aqui. Obrigada. É uma pessoa que vai longe ainda. Obrigada. E tem muito que contribuir por nós, pro seu próximo. Né? Parabéns. Obrigada mesmo. Gente, então é isso. Continue ligado no Tom Day, todas as portas, 17h30, no canal 8 aberto e no 13 a rabo. Já é pra tombar? Tom Day. Já que é pra tombar, tombei. Bang, bang. Já que é pra tombar, tombei. Bang, Oi, linda.